Dito isso, as principais dificuldades que nós enfrentamos lá no início, 7 anos atrás, foi como que a gente caracteriza a poluição sonora de forma legal, de forma incontestável numa demanda judicial, né? Então a gente, depois de muito estudo, a gente entendeu que a gente precisava capacitar algumas pessoas para que essas pessoas pudessem ser tecnicamente capazes de fazerem medições através de decibelímetro. Então, algumas pessoas fizeram cursos técnicos para utilizar o decibelímetro profissional, calibrado pelo Inmetro, enfim, dentro das especificidades legais, né? E que pudessem fazer essa medição de forma legal, tá? Então, a gente, depois de capacitar essas pessoas, nós fizemos contatos com os tabeliães locais para que eles pudessem ser parceiros, né, nessa lida aí contra a poluição sonora, e pedimos para que esses tabeliões acompanhassem essas medições. Então a gente ia lá para o imóvel que estava sofrendo a poluição sonora com um técnico em medição de decibelímetro, o tabelião para registrar essa medição e de onde realmente o ruído estava saindo, e a gente elaborava uma ata notarial. Então essa ata notarial ela vinha ali descrevendo, olha, eu acompanhei um determinado técnico que fez ali a medição dentro do ambiente de determinado imóvel, determinada localidade, coordenadas geográficas desse imóvel, e esse técnico caracterizou que estava os limites de tantos decibéis, acima dos limites legais permitidos, provenientes de determinada localidade, ali a 100, 150 metros, e nitidamente proveniente daquela localidade. Então, com isso, a gente passou a ter uma prova cabal de que a pessoa estava sofrendo uma poluição sonora e outra pessoa estava praticando essa poluição sonora, né? E isso começou a dar para a gente muita robustez nos processos judiciais que a gente precisou naquela época ingressar para que a gente pudesse constranger, né, os crimes de poluição sonora. Mas a gente sempre teve um diálogo inicial com esses poluidores, porque a ideia não era briga judicial, a ideia era que a poluição sonora realmente cessasse, e a gente enxergava o judiciário como última ratio, né? Então, nossa última solução seria no judiciário. Primeiro a gente buscava o diálogo, fazia um contato, mostrava para ele, olha, você está cometendo crime de poluição sonora, as práticas são, as consequências são essas e aquelas, você está prejudicando uma pessoa ou algumas pessoas. A gente indica que você invista em acústica, já que você trabalha com casamentos, já que você trabalha com eventos de grande porte. A gente indica que você contrate um técnico capacitado para fazer uma leitura macro do seu ambiente e te dê ali uma estratégia acústica para que você possa utilizar as caixas corretas, posicionamento de caixas corretos, de onde vêm os ventos na maior parte do ano, para onde você tem que direcionar essas caixas, talvez até a colocação de um palco acústico. Então a gente iniciava esse diálogo. Por incrível que pareça, esse diálogo normalmente não surtia efeito. As pessoas realmente se fecham, esses empreendedores eles se fechavam e falavam, olha, a gente não está nem aí para você. Era mais ou menos esse o diálogo assim que eles retornavam, né? E aí a gente precisou acionar a justiça em algumas vezes. Então a gente entrava com um pedido, não pedia dano moral, justamente para comprovar para a justiça essa boa fé. Olha, a gente não quer remuneração alguma com esse processo. O que a gente quer é simplesmente que aquela parte ela pare de cometer crime de poluição sonora, que ela invista em acústica, que ela consiga cada vez mais respeitar, né, a vizinhança, respeitar outras pessoas que estão ali executando também uma operação comercial e estão tomando prejuízos por conta das práticas de poluição sonora dela, né? E foram processos que, por incrível que pareça, nós tivemos êxito liminarmente, né, principalmente, que é o mais importante, em todos, talvez 8 a 9 processos em que a gente ingressou com essa ata notarial, muito bem estruturada ali, baseada em uma medição técnica. A gente não pedia dano moral, raras vezes em que a gente pediu dano moral, uma vez que a gente instruía também o nosso cliente, olha, a ideia não é você se remunerar na justiça, mas apenas a gente fazer com que cesse essa poluição sonora, né? Então, eram causas que iam ali apenas com valor fiscal mesmo, de R$1.000, a gente só queria realmente que tivesse uma liminar com uma imposição de multa, para que esse poluidor ele se sentisse intimidado no que se refere a descumprimento dessa decisão liminar. E aí sim começou a surgir efeito.
uma vez que a pessoa que está ali empreendendo, ela começava a entender que era muito mais inteligente que ela pegasse um valor, parte do lucro que ela tem com eventos, e investisse em acústica. Então, alguns empreendedores começaram a fazer esses investimentos, começaram a contratar engenheiros sonoros, acústicos, que começaram a fazer um desenho macro ali, um croquis de como deveria ser estruturada a parte sonora do empreendimento, e as poluições sonoras começaram a reduzir bastante, tá? Nós temos alguns cases de sucesso aqui no município, palcos acústicos muito bons, estruturas acústicas muito boas, e a poluição sonora começou realmente a diminuir bastante através da justiça, né? Através dos processos que a gente protocolou. Mas e se vocês me perguntam, mas e o poder público? Como que o poder público agiu em toda essa situação? Olha, infelizmente, não sei se é uma questão local, enfim, mas eu acredito que seja mais a nível Brasil mesmo. A gente tem poucos poderes públicos que atuam de forma efetiva, né? Mas a gente teve muita dificuldade com o poder público. A gente chegou a um período em que a gente tinha 60 denúncias no Ministério Público e na Secretaria de Meio Ambiente, e nada acontecia no que se refere à poluição sonora. Então, na primeira ação que nós protocolamos, o município, inclusive, foi réu nessa ação, uma vez em que a gente pedia para que o município se abstivesse de emitir autorizações sonoras para a realização de eventos, sem a comprovação de um laudo técnico acústico que garantisse que o evento não seria poluidor sonoro. Então, a gente teve que colocar o município no polo passivo. Em outras demandas não, mas nessa primeira a gente achou importante, e ainda assim o município ele não fez uma fiscalização efetiva. Enfim, pessoal, é isso, um pouco da nossa experiência aqui em Trancoso e Arraial da Ajuda, no município de Porto Seguro, com a poluição sonora. É um tema incrível de se trabalhar, é um tema que a gente está ali defendendo o meio ambiente, defendendo a estrutura econômica do local, né? Então a gente se sente muito bem em trabalhar com isso. É um tema em que a gente consegue estar estruturando estratégias jurídicas muito interessantes. Então, eu não falei para vocês no vídeo, mas a gente chegou a fazer uma pesquisa sobre o macaco guigó aqui na região, que é uma espécie ameaçada de extinção, uma espécie que se comunica por som, e sempre que ele sofre com poluição sonora, ele perde a sua noção de espaço, de localização, enfim, de comunicação. Então, uma espécie ameaçada de extinção que sofre muito com poluição sonora. Então, a gente foi para várias frentes até encontrar uma estratégia realmente eficiente no que se refere à poluição sonora. É um tema que vale muito a atenção de vocês no que se refere ao direito ambiental. É um tema corriqueiro em qualquer localidade, principalmente localidades que trabalham com turismo, que tem o turismo ali como sua economia maior. E um tema muito... tem um afago ali no coração mesmo, de você saber que está fazendo a coisa certa, de saber que está no caminho certo, de saber que está defendendo um direito tão importante quanto o meio ambiente, quanto a saúde humana. Então, espero ter colaborado um pouco com vocês, com os estudos de vocês. Contem comigo, vou deixar também os meus contatos aí, caso vocês queiram fazer contato, discutir alguma questão, tirar alguma dúvida, enfim, vamos em frente e sempre prezando aí pela boa atuação do direito. Um grande abraço.